Olá, seja muito bem-vindo. Essa primeira aula é para a gente se organizar, para a gente compreender melhor sobre dificuldades de aprendizagem ou dificuldades específicas de aprendizagem. A gente precisa muito diferenciar sobre isso. E eu vou ser bem direta, tá? Então, nessa primeira aula, a gente vai observar os detalhes entre esses dois pontos, para depois a gente abrir um leque de possibilidades para atividades relacionadas a cada detalhe das dificuldades, porque uma dificuldade de aprendizagem não é tão simples como a gente imagina ser. Então, por isso que eu preparei essa aula com mais detalhe, mais cuidado, né? Não é uma aula extensa, mas é uma aula com detalhes muito ricos, onde vocês precisam prestar bastante atenção. Então, eu vou colocar o slide cheio na tela, mas eu vou estar por aqui falando com vocês, mostrando os slides. Em vez de ficar no cantinho da tela aí e tal, eu vou ficar aqui junto com os slides na tela. E de vez em quando eu apareço para a gente voltar a falar sobre o assunto. Assim, eu acho que vocês vão ter mais concentração e mais visão ali do que eu tô passando para vocês enquanto vocês me ouvem, tá bom? Então, vamos lá. Vou mostrar alguns slides e a gente vai conversando. O que são dificuldades específicas de aprendizagem? O termo dificuldade de aprendizagem específica foi definido como uma determinada dificuldade em uma área de aprendizagem de uma criança que tem desempenho satisfatório em outras áreas, tá? Então, o que é, na verdade, quando eu falo sobre específica, quer dizer que é em um ponto determinado, né? Não é aquela dificuldade de aprender tudo. Uma criança que sofre com problemas de aprendizagem em tudo que vai fazer eles se relacionar, né, ali dentro do contexto escolar. Então, essa está sofrendo algum problema ali no ambiente em que ela está inserida, a respeito de condições socioeconômicas, familiares, né? Então, envolve aquela questão toda de emoções que atrapalha muito o funcionamento do cérebro, tá? Porque o organismo se reconstrói ali no momento da emoção, de forma até muitas vezes inconsciente, a gente não consegue saber que está emocionado, a criança muito menos, né? E aquilo faz com que o cérebro não haja conforme precisa agir naquele momento de aprendizagem. Então, essas são dificuldades de aprendizagem comum. Agora, as específicas, a gente precisa ver os detalhes, né, de como que é, para a gente entender e muitas vezes a gente não esbarrar em problemas que não são problemas, que é só um detalhe que a gente pode resolver de uma maneira mais fácil. Ou problemas que não têm solução, mas a gente pode intervir de maneira que a gente encaminhe o aluno para um caminho mais fácil para ele, para que a gente tem que ser solidária, na verdade, com alunos que possuem essas dificuldades específicas de aprendizagem, tá? Então, continuando aqui, vamos lá. Tais indivíduos não podem ser curados e não superam suas dificuldades, mas podem ser ensinados a descobrir uma série de estratégias de enfrentamento, alternativas para ajudá-los a assimilar e reter informações, passar por avaliações e se tornar um adulto bem-sucedido. Geralmente, eles têm muitos talentos e habilidades em outras áreas. Se professores solidários e flexíveis puderem ajudar esses alunos a descobrir seus pontos fortes e estilos de aprendizagem, isso poderá fazer uma grande diferença e permitir que floresçam. É o que eu acabei de falar. A gente precisa intervir de maneira que a gente ajude esses alunos que têm essas dificuldades específicas. Essas DAIs, que é a sigla de dificuldades de aprendizagem específica, então não tem problema falar nessa ordem, ou como eu estava falando, dificuldade específica de aprendizagem. Mas assim tratam-se os estudiosos, os teóricos falam mais dessa sigla DAI, tá? Então, as dificuldades de aprendizagem específicas mais comuns são dislexia, problemas na leitura, escrita e ortografia. Olha só, gente, então a dislexia ela não envolve só na leitura, mas também na escrita e na ortografia. A descalculia são problemas com os números. A disgrafia,
problemas físicos com a escrita à mão, tá? E a dispraxia, problemas de movimentos e coordenação motora. O TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? Tem baixa capacidade de concentração, comportamento agitado e impulsivo. Então, isso atrapalha muito na questão da aprendizagem. O TEA, que é o transtorno do espectro autista, geralmente aí, né, essas são características que se apresentam na maioria dos casos. Dificuldades sociais e de comunicação e uma preocupação com interesses restritos, além de estereótipos e muitas outras coisas, estereotipias e muitas outras coisas que influenciam também. O TOC, que é o transtorno do obsessivo compulsivo, que faz com que a pessoa tenha uma preocupação maior e medos infundados, que levam a padrões repetitivos de comportamento. Todos esses influenciam de uma forma negativa na aprendizagem. Diferentes estilos de aprendizagem. Vamos lá. A informação é recebida através de 3 canais principais: o que vemos, o visual, o que ouvimos, o auditivo, o que sentimos, o sinestésico. É importante lembrar que alguns alunos com DAI, né, com dificuldades de aprendizagem específica, pode ter problemas para assimilar ou recordar o conteúdo apresentado de uma só forma. Então, deixa eu ver qual slide que está aqui, 5. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai abordar alguma atividade com os alunos, né? Para não ficar em cima de apenas um apoio, apenas um meio de chegar até a criança. A gente, principalmente as crianças com dificuldade de aprendizagem, sejam elas específicas ou não. A gente tem que lidar com todos os meios para que, de alguma forma, essa criança receba o conteúdo, consiga assimilar e a gente coloque em prática. E tem uma parte bem gostosa aqui que vai ser em seguida aqui para vocês verem. Vamos lá. Às vezes, esses 3 estilos de aprendizagem são subdivididos ainda mais. O auditivo pode ser separado em verbal e musical, uma vez que essas habilidades envolvem diferentes lados do cérebro. Vamos ver como aprendem melhor os 3 estilos de aprendizagem. Vamos lá. Então, eu quero que vocês peguem esse quadro aqui, tá? Eu quero que vocês usem esse quadro aqui para elaborar atividades. E a gente vai fazer isso na nossa aula do Zoom, onde a gente vai criar atividades juntos, com base nesse quadro e com base também nas habilidades a serem desenvolvidas na questão da atenção, da concentração, da memória, tá? Então, esse é um dos quadros que a gente vai usar para elaborar atividades, e você vai ter que seguir um roteiro. Se você está aqui é porque você quer muito aprender a lidar com essas dificuldades. Então, para isso você precisa ter um mapa, né, para você seguir tais caminhos em determinadas circunstâncias. Determinado tipo de dificuldade você vai usar um roteiro de atividades, por exemplo, né, e não o outro. Então, a gente vai aprender durante esse curso como a gente vai usar esses caminhos, né? Então, esse é um dos quadros muito importantes que a gente vai usar. Parece simples, mas é fundamental para a gente elaborar atividades e trabalhar com as crianças. O visual, ele aprende mais olhando e observando, lendo textos, usando fotos, diagramas, cartazes, gráficos, filmes, demonstrações, apostilas e o uso efetivo da cor, muita cor. O auditivo, escutando e falando. Gente, eu sou completamente visual, viu? Completamente. O auditivo, e sou sinestésico ao mesmo tempo, não sou completamente visual, não. Eu uso muito a mão, preciso escrever, né? Então, tem essa possibilidade da gente ser visual e sinestésico e entre outros aí que a gente pode ter as características, sim. Não é que a gente é visual e não pode ser o outro, não. Isso não existe, viu? A gente pode ter as características misturadas aí. E por isso que a gente tem que fazer de tudo para alcançar aí o sistema de aprendizagem das crianças. O auditivo é escutando e falando. Histórias, canções, áudios, debates
entre outras, debate entre outras pessoas e colegas, né? Analisar questões de forma oral. O sinestésico com experiências físicas, tocando, experimentando, segurando, sentindo, fazendo, construindo, criando por movimentos, usando telas eletrônicas. Então tem que sentir ali, ter o toque, né? Costumo dizer que as crianças na educação infantil precisam muito disso, mas não porque elas são sinestésicas, mas porque elas estão numa fase uma fase muito concreta. Não possui habilidades abstratas, né? De observar questões abstratas. Então, não é porque ele é sinestésico. É uma fase muito importante da infância. Olha só, quanto os alunos realmente retêm. Esses dados foram baseados na pirâmide de aprendizagem atribuída por Institute for, não sei ler, gente, Applied Behavior in Science. In Science é uma revista muito respeitada no mundo todo. E esse gráfico foi com base no que fizeram, né, nos estudos, em vigília nos Estados Unidos. Então, vamos lá. Quantos alunos realmente retêm? Então, aqui a gente vê uma proporção de 90% quando eles ensinam outros alunos, outras crianças, ou até a si próprio, quando a criança brinca que está ensinando outros colegas e está sozinha, né? Quando ela fica ensinando ali para ela mesma. Então, quando ela faz esse processo de ensinar aquilo que ela está aprendendo, ela aprende 90%. É muito bom, né? Gostoso aprender isso aqui, porque é com base nesse gráfico também que você vai produzir suas atividades. Todos esses meios são importantes, mas você vai dar mais possibilidade de acordo com esse gráfico aqui, porque eu tenho certeza que você vai conseguir um resultado melhor, tá? Então, ensinando, ela vai conseguir melhor. Depois, fazendo na prática, pegando aquilo que está aprendendo e fazendo mesmo, né? Colocando a mãozinha na massa. 75% que ela vai aprender, que ela vai reter a informação, né? Isso, segurar a informação lá na memória de longo prazo, que a gente vai ver daqui a pouco. 50% grupos de discussão entre colegas, fazendo questionamentos. O que você acha disso? Eu acho assim, assim, assim. Mas se fosse assim, refletindo juntos, né? 30% demonstração, enquanto a gente, professor, vai falando e mostrando algo, né? Que seja em figuras, que seja físico, mas ali não há a opção de sentir, de interagir. É só observando alguém, ensinando e demonstrando como que faz tal coisa. Vamos fazer isso. A professora vai e faz no quadro, faz numa folha, tal, e aí tá demonstrando apenas o trabalho. Depois, audiovisual, né? Ouvindo e assistindo. Por exemplo, igual vocês estão fazendo aqui, é um audiovisual. Vocês estão me ouvindo e estão observando o gráfico junto comigo, né? Então, para as crianças isso é um pouco mais difícil. E somente leitura, quando você fica lendo algo para as crianças, e aí eles não retêm muito, né? Às vezes nada. E por meio de palestras, onde você conversa, é diferente da leitura, porque a leitura você pega um livro, né? Você pega um livro e vai ensinar para as crianças e tal, né? Vai fazer leitura e tal. Vai fazer leitura apenas. Então, você vai estar lendo. Agora, uma palestra, você fica aqui, igual eu faço, para vocês. Conversando, você tem que observar extremamente o que eu estou falando. Porque o que determina essa aula é apenas o que eu estou falando aqui, interagindo com vocês. E vocês não interagem comigo, porque vocês são só me assistindo. É diferente da leitura da palestra, né? Se eu começar a ler um texto aqui, né, pegar meu livro e começar a ler para vocês, então a gente vai passar por esse processo da leitura. Mas os melhores aí são os primeiros, que são esses aí. Então é muito bom que você também guarde esse gráfico para montar e elaborar as suas atividades, ok? Velocidade de processamento. Muito importante, gente. Alguns indivíduos possuem uma velocidade de processamento lenta e demoram mais para absorver
as informações e pensar em uma resposta. Isso não é reflexo de sua inteligência global, nem de defeitos físicos, como visão e audição. Trata-se simplesmente de uma demora maior na interpretação de informações. Gente, particularmente, eu tenho um probleminha com isso aí, né? Isso faz com que eu tenha dificuldade de aprendizagem. Não dificuldade específica, né? Mas dificuldade de aprendizagem. Eu demoro para interpretar as coisas, gente. É difícil, eu tenho que ler de novo, eu tenho que ouvir de novo. Às vezes, só no outro dia, para o meu cérebro processar aquela informação, às vezes até mais. Eu sou bem devagar e acredito que seja essa velocidade do processamento da informação. Temos a memória de curto prazo. Gosto muito de falar dessa memória aqui. Eu já vou mostrar para vocês, assim, falando com vocês, vocês entenderem melhor. Alunos com problemas de memória de curto prazo precisam levar a informação para a memória de longo prazo, a fim de retê-la. Isso leva mais tempo e precisa de maior repetição e reforço. Preste atenção aqui, antes que a gente termine essa aula. Nós temos a memória de longo prazo, que eu vou passar para vocês daqui a pouco. Quer ver? Vou só dar uma... Eu vou falar da memória de longo prazo e já volto para explicar melhor. É a memória de longo prazo, é onde guardamos e conservamos um volume grande de conhecimento que pode ser acessado por muitos alunos ou por muitos anos ou por toda a vida. O que nos faz lembrar de informações são algumas associações mentais. Exemplo, quando um assunto lembra o outro, uma música ou um cheiro faz lembrar alguma coisa, etc. Tá? Essa fica na memória de longo prazo. Então, é o seguinte, a memória de curto prazo, que é a memória de trabalho, ela fica aqui na parte frontal do cérebro, certo? Recebendo o que os nossos estímulos estão enviando, tanto o tato, quanto a audição, a visão, o olfato, né, o paladar, tudo tá mandando informações para essa parte cerebral aqui. E como ela recebe muitíssimas informações ao longo do dia, enquanto está acordado, ela descarta esses estímulos se eles não forem aproveitados. Então, se o cérebro está vendo que aquilo não é relevante, descarta imediatamente. Isso em qualquer pessoa, que mesmo que não tenha um processamento legal ali na memória de trabalho. Mesmo não sendo comum, normal, a nossa memória vai esquecendo automaticamente. Isso é normal e comum acontecer, né? É natural. E a criança que possui um probleminha aí é pior ainda, porque mesmo fazendo relações com alguma memória de longo prazo, mesmo o cérebro sabendo que aquilo é relevante, ele não consegue reter a memória, limpa tudo e aí esquece de novo. Então, tem exercícios que trabalham a memória de curto prazo. Vamos entender isso, gente. Muito importante essa parte. A memória de longo prazo é essa que já consolidou, que se fortificou, ela montou redes de aprendizagem ali no cérebro, através dos neurônios, elas foram, uma informação fez conexão com a outra, e com a outra, e com a outra, e levou para o cérebro, lá na parte onde fica a memória de longo prazo, né? Distribuída ali ao longo da massa encefálica. E essa memória de curto prazo, se ela for problemática, vamos dizer assim, ela vai varrendo coisas que a gente precisa aproveitar. Então, tem que ter exercícios, tem que ter atividades para as crianças, principalmente, que eu estou falando, né? Ali no processo de alfabetização, que faz com que as informações liguem rapidamente. Faz com que as informações, atividades que faz com que antes dela ser excluída, feito aquela limpeza da memória ali, a gente consiga ligar com pontos da memória de longo prazo dessa criança, para cada vez mais a memória de longo prazo se fortificar e se consolidar. Porque quando a gente vai, e ainda tem a questão de que a gente tem que ter paciência com alunos com esse tipo de problema, porque quando a gente for questionar ou falar alguma coisa, ela vai demorar mais para processar, né? Ela vai demorar mais tempo para acessar aquela informação mais antiga um pouquinho, e aí a gente tem que dar tempo ao tempo, tem que fazer exercícios para que isso aconteça, né? Não é assim de imediato, como nos casos mais comuns. Então a gente tem que pensar nessas crianças como
de uma forma com um olhar muito profundo, sabendo que a memória de curto prazo está prejudicada, né? E a de longo prazo precisa ser cuidada, certo? Então, essa aula fica aqui, porque os pontos mais importantes que eu tinha que falar para vocês antes da gente começar mesmo com o desenrolar das fitas, né, do curso, está aqui nessa aula. Então, vocês vão rever essa aula, anotar tudo que eu falei, tira print. Aliás, não precisa tirar print não, porque eu vou disponibilizar em PDF esses slides. Escreve, sabe, faça anotações para que seu cérebro registre mais ainda e você não perca as informações para quando você for criar as atividades comigo nesse curso, no desenrolar do curso, você consiga assimilar tais atividades com tais problemas, né, de aprendizagem e você conclua esse curso com muita satisfação e com um objetivo grande de alcançar os seus alunos a fim de que eles aprendam de fato, tá bom? Então, um beijo e até a próxima aula.